Meus irmãos, agora nós iremos meditar no Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito dos quatro evangelhos. É o primeiro a ter sido escrito. Ainda hoje, fazendo uma releitura no livro do historiador Eusébio de Cesareia, Pedro estava pregando em Roma e ensinando em Roma, e os irmãos de Roma começaram a perceber que o Pedro não seria eterno e que eles não se satisfariam com apenas uma vez ou duas vezes que haviam ouvido o ensinamento de Pedro. E pediram para Marcos que Marcos escrevesse o evangelho, que Marcos era companheiro de Pedro. Em alguns momentos a gente nota nas escrituras que era companheiro de Pedro na jornada missionária, né? E o Marcos, o Eusébio diz que o Marcos até resistiu um pouco, resistiu até que o pessoal de Roma convenceu, os cristãos de Roma convenceram que Marcos escrevesse o evangelho, aquilo que era o ensinamento de Pedro, os ensinamentos. E o Marcos se propôs a escrever, isso chegou até os ouvidos de Pedro, Pedro também concordou, achou bom aquilo, e o Marcos então escreve o evangelho, o primeiro evangelho dos quatro evangelhos. Então é nesse evangelho, no capítulo 5 do evangelho de Marcos, nós leremos a partir do versículo 24, parte B. 24, parte B. Na verdade, vamos começar pelo 24. 24. Muito bem. Esse texto é um texto, meus irmãos, que ele está fatiado, né? Existe um recheio aqui na sua composição, porque o Senhor tinha chegado de Gadara, lá onde ele expulsou os demônios, e 12 endemoniados gadarenos que estavam lá, endemoniados, possessos, onde os porcos pulam de despenhadeiro. E depois o pessoal, no final desse grande ato do Senhor em Gadara, o pessoal fala assim: saia das nossas terras, olha, não fique mais aqui entre nós, saia. O Senhor pegou o barquinho e começou a navegar o mar da Galileia para atravessar novamente para Cafarnaum. Só que quando o Senhor está atravessando para Cafarnaum, o texto vai nos mostrar que já ali na beira da praia tem uma multidão aguardando o Senhor chegar. Tem a multidão aguardando o Senhor chegar. E nessa multidão que aguarda o Senhor chegar, tem um principal da sinagoga chamado Jairo. E o Jairo está ansioso, e eu sempre digo, quando prego aqui, que eu sempre imagino o Jairo andando para lá e para cá na beira da praia, sempre andando para lá, porque a filhinha dele está cada vez piorando mais. Ela tem 12 anos, está com a saúde terrivelmente chegando à beira da morte. E o Jairo para lá e para cá, olhando, eu fico imaginando que toda hora ele olhava para ver se algum barquinho não vinha de lá, do lado de Gadara, porque ele sabia que o Senhor foi para Gadara. Quem sabe até um barco tenha aparecido e ele disse: é o Senhor. Quando chegou ali, não era ainda o Senhor. E o Senhor veio navegando num barquinho. Quando o Senhor desceu nas terras, ali no mar, na beira do mar, ali da Galileia, perto de Cafarnaum, da cidade de Cafarnaum, ali onde Cafarnaum ficava, o Jairo chega e diz: Senhor, vamos comigo, Senhor. A minha filhinha está à beira da morte. Vamos comigo. Se o Senhor, pelo menos, se o Senhor impuser, eu gosto muito desse texto que o Jairo, Senhor, vem e impõe-lhe as mãos. Vem, coloca as tuas mãos, como eu disse no Salmo 115. São mãos que Jairo está pedindo para o Senhor agir com as suas mãos. Senhor, vem comigo e coloca as suas mãos nela e ela será curada. E o texto, então, no finalzinho do versículo 24, diz: Jesus foi com ele. Então, essa história da mulher do fluxo de sangue, ela começa com esse entrelaço das duas histórias. Porque Jesus foi com ele. Jesus foi com Jairo. Ou seja, o Senhor desceu na beira da praia, o Jairo estava esperando, o Jairo pediu por favor, e o Senhor disse: sim, eu vou lá. E agora eles começam a caminhar. Começam a caminhar em direção à casa de Jairo, não em direção a essa mulher do fluxo de sangue. Mas a multidão está ali, o Jairo está ali, e o Senhor se propõe a ir com o Jairo. Notem que o Senhor poderia dizer: olha, eu já fiz milagres aqui só com a minha palavra. Eu fiz milagres à distância. Então eu não preciso ir lá, Jairo. Então vamos fazer o seguinte, Jairo, eu vou apenas dizer uma palavra e a minha palavra bastará para que a tua filhinha seja curada lá na casa. Vai e confira que ao mesmo horário que eu disser aqui, pergunte que hora a tua filhinha se achou boa.
Mas não, o Senhor começa a caminhar com Jairo em direção à casa de Jairo. Então a história que nós iremos ler agora, da mulher do fluxo de sangue, acontece assim, ela começa assim, versículo 24. Jesus foi com ele, foi com Jairo. Aí o texto diz, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar antes, pelo contrário, indo a pior. Até aqui por enquanto. Meus irmãos, nós temos falado sobre a questão do mal. E eu até usei um termo no último domingo e também na quarta-feira chamada teodiceia, teos, mais dike, formado por um pensador chamado Leibniz, lá por 1730, eu acho 1730, 1710, foi quando ele formou esse termo, essa ideia de teodiceia, teos mais dike, que significa tentar justificar a Deus. Tentar justificar a Deus é quando nós tentamos ser advogados de Deus, no sentido de defender de que Deus não tem nada a ver com o mal. Então, várias teodiceias foram criadas, foram formadas para tentar dizer que, na verdade, Deus não tem nada a ver com o mal. É como se Deus ele tivesse um problema sério de assumir certas coisas que nós entendemos que é mal. Não estou dizendo que Deus peca, que Deus propriamente ele mesmo faz o mal. Mas agora eu quero dizer que a teodiceia é uma tentativa de dizer que Deus não tem nada a ver com o mal. Por exemplo, o maniqueísmo, uma heresia antiga, até Agostinho fala no seu livro As Confissões, que ele, num certo momento, ele abraçou o maniqueísmo. E o maniqueísmo ensina que duas fontes eternas sempre existiram, uma fonte do bem e uma fonte do mal. O maniqueísmo ensina isso. Que duas fontes eternas de bem e do mal coexistem eternamente. E elas estão em conflito. Então é uma parte rústica do maniqueísmo, nós não vamos discutir aqui, mas é uma tentativa de falar assim, olha, o bem, o mal, e aí acontece, que também nós temos dualismo parecido, tem algumas divergências aqui em uma outra, algumas diferenças, mas são tentativas de dizer o seguinte, olha, as coisas que são boas, as coisas do bem, as coisas positivas, quem comanda, quem domina é o Senhor. As coisas positivas. Agora, as coisas negativas, ele não tem nada a ver. Ele não tem nada a ver. Porque imagina se Deus vai ter algum envolvimento com as coisas que nós consideramos que não são coisas boas, que são coisas ruins. Quais são as coisas ruins? Fome, peste, desgraças generalizadas, mortes, tantas coisas terríveis que acontecem no mundo chamado mal. Só que quando nós lemos os evangelhos, quando nós lemos textos como esse, quando leio esse texto, eu fico profundamente absorvido por esse texto da mulher do fluxo de sangue. Porque eu fico imaginando os pedaços aqui constituídos no texto, os detalhes desse texto. E eu fico impressionado como a Bíblia não me esconde as coisas como elas funcionam. Quando eu olho para esse texto e olho para o restante da Bíblia, na verdade eu fico vislumbrado com a beleza que tem nesses textos e como esse que aqui está. Porque note que interessante, o texto diz que o Senhor desembarcou, começou a caminhar com Jairo, que já tem um grande problema. Que a sua filhinha está muito doente, que é uma menininha de 12 anos. Até ele diz, minha menininha, ele fala de minha menininha, filha única dele. Inclusive Lucas gosta de fazer isso. Ele falou do filho único da viúva de Naim. Ele falou da filha única de Jairo. E o Jairo disse, Senhor, a minha filhinha, ela está muito doente. Ela está à beira da morte. Senhor, faz alguma coisa, vem comigo e põe as mãos. É um mal. A morte é um mal terrível. A morte entrou no jardim do Éden. E o Senhor começou a caminhar em direção à casa do Jairo. Mas quando o Senhor está caminhando, diz o texto que aconteceu com certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E aqui começa a história de mostrar essa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ou seja, exatamente quando aquela menininha nasceu, poderia ser até a mesma data. Quando aquela menininha nasceu, foi exatamente quando começou o problema da mulher. A menininha tem 12 anos e a mulher sofre 12 anos de hemorragia. A idade da menina é todo o tempo que
aquela mulher sofre com essa hemorragia que alguns acham que era uma hemorragia constante. Que era uma hemorragia que saía do seu corpo, constante um fluxo de sangue. É como se fosse um pequeno rio de sangue. Inclusive, quando ela procura o Senhor, ela está hemorrágica. Se você observar o texto, diz assim que com o estancamento do sangue dela parou na hora, a hora que ela tocou. Ou seja, quando ela saiu para procurar o Senhor, o sangue está escorrendo pelo seu corpo. Isso é muito claro no texto. Eu fiquei imaginando que coisa dramática aquela mulher assim tão, sabe, quem sabe saindo com se estivesse usando um vestido, ela caminhando e o sangue descendo dela ali, e escorrendo, e ela sabendo que aquilo estava dramático para ela. E o vestido, quem sabe, ficando vermelho de sangue. Quem sabe quando ela tocou no Senhor, seus pés estavam já com o sangue escorrendo pelas pernas, porque o texto diz que estancou o sangue. A hora que ela tocou, na hora estancou o sangue, mostrando que ela estava com fluxo exatamente na hora em que ela está procurando o Senhor Jesus tocar nas vestes. Mas nós muitas vezes passamos por esse texto e corremos o texto. Nós muitas vezes fazemos leituras em que nós passamos pelos versículos às pressas e às pressas, às pressas, e nós não nos preocupamos em perceber algumas coisas que aparecem nos textos. Por exemplo, diz que essa mulher há 12 anos sofria de uma hemorragia. Mas eu tenho também alguns detalhes dessa mulher. A Bíblia vai me mostrar nos 3 evangelhos que aparecem, Mateus, Marcos e Lucas, os 3 registrados. Só João não registrou. Os 3 evangelhos mostram que essa mulher é uma mulher de condições financeiras. Essa mulher tem bens. Eu até achei curioso que nenhum deles diz o nome dela. Nenhum dos evangelistas diz o nome dela, diz apenas certa mulher, mas dá a entender que é uma mulher conhecida da época e de grande posição, porque ela tem muitos bens. Muitos bens. Mas eu gostaria de perguntar para os irmãos sobre isso, sobre a vida dela antes desse fluxo começar. No que ela confiava? No que ela confiava? Será que por acaso essa mulher, antes de começar a hemorragia, como é que era a relação, a fé dela para com Deus? Como será que seria a fé dela para com o Salvador? Para com aquele prometido do Velho Testamento? Será que por acaso essa mulher tinha alguma fé num Salvador? Será que ela aguardava como a mulher samaritana, como diz o Evangelho de João, a mulher samaritana disse, Senhor, eu sei quando o Messias vier, ele nos dirá sobre todas essas coisas. Mas o texto não nos conta se essa mulher cria, se ela não cria, no que ela confiava. E algumas perguntas deveriam ser levantadas aqui. Deveriam ser levantadas, por exemplo, será que essa mulher confia nos seus próprios bens? Será que ela está apenas tranquila na vida antes do fluxo de sangue? Antes do fluxo de sangue, ela está apenas vivendo na sua tranquilidade e curtindo a vida? No sentido de viver bem, estar tranquila. Quem sabe todos os dias, se ela tinha bens, eu até fiquei imaginando que ela tinha servos. Quem sabe essa mulher, antes do fluxo de sangue começar, essa mulher tinha a sua mesa do bom e do melhor, todos os dias. Alguns servos entrando, servindo, colocando a mesa, ela comendo, estando bem, tranquila. Suas vestimentas, eu fico imaginando que quem sabe essa mulher abria o seu guarda-roupa e tinha ótimas vestimentas. Roupas de púrpura, vermelho, que poucas pessoas tinham, os mais poderosos tinham. E ela tranquilamente vestindo roupas bonitas, comendo bem, estando tranquila, sem nenhum problema, sem nenhuma doença, sem nenhuma dificuldade. E quem sabe se o Senhor deixar essa mulher por toda a sua vida, assim, no bom e do melhor. Quem sabe nós encontrássemos um texto que estivesse aqui, certa mulher, vivia bem, tinha propriedades e viveu bem até o final da vida, nada de mal lhe aconteceu e ela faleceu. Quem sabe alguns poderiam ficar felizes, olha como Deus é legal, como Deus é bom, olha o que ele fez com ela. Mas ela nunca teria se aproximado do Senhor com verdadeira fé, com fé genuína. Lembram quando Paulo fala, meus irmãos, aos Efésios, ele fala assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas isto não vem de vós, é dom de Deus.
claramente demonstrando que o dom da fé, quem vai trabalhar para que nós tenhamos essa fé salvadora é o Senhor. Quando o Senhor no final diz para ela, filha, vai porque a tua fé te salvou, sim, é nela que a fé está. Mas o texto que Paulo escreve aos Efésios diz que quem trabalha a fé em nossos corações é o próprio Deus. E a pergunta é, quando ele começou a trabalhar em nossos corações para que ele nos conduzisse ao Salvador? Quais foram as coisas que foram acontecendo em nossas vidas para que o Senhor nos conduzisse até o Salvador? Quais foram as coisas que foram acontecendo e muitas delas, e muitos de nós, não foram coisas boas. Foram coisas que aconteceram, coisas terríveis. Às vezes coisas que trouxeram tristeza, trouxeram angústia, trouxeram decepção, trouxeram vazio. Se for conversar com cada um dos irmãos aqui para perguntar assim, como é que você chegou à fé? E você vai perceber que muitos vão começar a contar uma história não agora, mas vão começar uma história lá atrás. Olha, eu lá atrás vivia assim, desse jeito, pensava dessa forma, eu vivia assim, e vai contando a história. E você vai percebendo que ele começa a entender que, na verdade, Deus não estava trabalhando na vida dele apenas no momento que Deus o salvou. Que Deus estava trabalhando na vida dele há muito tempo antes, preparando-o para que chegasse um determinado momento, o Espírito Santo abrisse o coração dele com a fé dada por Deus, com o dom da fé. A fé salvadora. Não fé só para curar, mas fé salvadora. Nós muitas vezes não olhamos para trás. Nós não medimos a vida quando Deus estava trabalhando. Quando Deus começou a trabalhar, porque aqui diz que essa mulher sofreu com uma hemorragia. Só que quando a gente trabalha com hemorragia, aqui com a doença, você precisa entender que Deus é soberano sobre as doenças. Isso está em toda a Bíblia. A doença não acontece em alguém sem a ordem de Deus. Note que interessante. O Jó volta e diz também, deixou eu tocar em tudo que Jó tem, mas nele não deixou eu tocar. Nele não deixou eu tocar. Deixa eu tocar em Jó. Pele por pele. Usei esse texto dias atrás. Pele por pele, deixa eu tocar nele. E o Senhor diz, vai, toca nele. Mas poupa-lhe a vida. Note, toca nele. Quem está sendo soberano para que permita que as doenças possam atingir o corpo de Jó? Quem está dominando as doenças para que o Jó fique doente, fique muito doente, ao ponto de ele falar assim que está tão doente que ninguém nem quer chegar perto dele, que a sua pele se apega aos ossos, e os seus hálitos está como um hálito podre. Quem é que domina? Mas se você olhar, existem N textos. N textos. Quando Miriam murmurou contra Moisés, contra o seu próprio irmão, como líder do povo de Deus, o que nós lemos nas Escrituras? O texto diz claramente que Deus fez com que ela ficasse leprosa, que era uma doença incurável naquele período. A lepra. Uma doença incurável. Ela ficou 7 dias afastada do acampamento e o texto claramente diz que o Senhor colocou a lepra nela. Então, ou seja, biblicamente, se você for ler os textos, nenhuma doença acontece sem a autoridade do Senhor. Você pode ler inúmeros textos e vai perceber isso. Uzias, quando Uzias tentou oferecer sacrifício e se colocar no lugar do sumo sacerdote, dos sacerdotes, Deus colocou uma lepra na testa dele e o texto diz que Uzias foi leproso até os seus últimos dias. Está ali. E você vai perceber como é tão poderoso esse domínio do Senhor, que no caso de Moisés, o Moisés, Senhor, mas eu vou lá no Egito e digo o quê? O Senhor disse, pega aí o teu cajado, joga no chão. Ela virou uma serpente, pega agora de volta. E o Moisés ficou com medo, pegou no rabo dela, ela virou um cajado. Mas o Moisés disse, mas Senhor, isso aí, Senhor, então tá bom, faz o seguinte, coloca tua mão dentro da capa. Colocava dentro da capa. Quando Moisés tirava de dentro da capa, o que acontecia com a mão dele? Estava leprosa. Olha o domínio. O Senhor disse, coloca de volta. Dentro da tua capa. Colocava de volta, ficava limpinha. Quem domina as doenças? Quem domina? Porque se não é o Senhor quem domina, Satanás é quem está colocando qualquer doença sobre qualquer um. Deus é quem domina
todos os detalhes e nada acontece se não for pela soberania absoluta de Deus. E Deus jamais faz um ato sem um propósito. Deus jamais, até mesmo as próprias doenças. Note a entrada do Novo Testamento, capítulo 9 do Evangelho de João. Os discípulos estão caminhando com o Senhor, daí a pouco eles olham e veem que tem um cego de nascença. E os discípulos perguntam para o Senhor, Senhor, quem é que pecou para que ele nascesse assim? Ou seja, quem é que pecou? Foram os pais dele? Maldição hereditária. Foi os pais dele para que ele nascesse assim? É a ideia de maldição hereditária. Foi os pais dele que pecaram para que ele nascesse assim? Ou foi ele que pecou para que ele nascesse assim? E o Senhor falou, o que para eles? Você olha, nem os pais dele pecaram, nem ele pecou. Ele nasceu assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Ou seja, o Senhor claramente está dizendo para eles, ele nasceu assim porque tem um propósito. Ele nasceu assim porque tem um propósito para ele. Ou seja, olha o domínio sobre o nascimento e alguma situação que nós entendemos que é uma doença. Porque senão nós teríamos que dizer que Deus, ele é dominador apenas das coisas boas, mas ele não é dominador dos casos, como eu disse, dos casos que nós temos que enfrentar doenças. E alguns têm que enfrentar, às vezes, doenças por toda a sua vida. Mas Deus não deixa de fazer nada sem um devido propósito para a sua própria glória. E aqui, no caso, se você observa, eu citei apenas alguns poucos textos. Deuteronômio, claramente, Deus diz, olha, se vocês não me obedecerem, que ali é o caso de doença para consequência pecaminosa, Deus fala que colocaria doenças. Então, biblicamente, se você for olhar, existem N textos que mostram isso. Então, quando essa hemorragia começou na mulher, quando iniciou 12 anos atrás, ela não iniciou sem a soberania do Senhor. Só que essa mulher, perceba, quando nossos problemas começam, quando nós começamos a enfrentar um problema, nós não sabemos como vamos terminar. Nós não sabemos como aquilo vai culminar, como ele vai terminar. Deus o sabe. Deus é quem olha para todas as coisas e Deus é dominador não só de agora, mas Deus é dominador daqui 6 meses, 1 ano, 10 anos, até o fim de nossas vidas. De uma forma gloriosa. De uma forma gloriosa. Eu pergunto aos irmãos, por acaso José sabia como iria terminar a sua vida? Quando ele foi vendido pelos próprios irmãos como escravos ao Egito? Para os mercadores o venderem no Egito? Ele sabia que ele terminaria governando o Egito? Ele não sabia como terminaria. Então, para ele passar aqueles primeiros dias de agonia, de ser vendido, arrancado dos braços do pai, já sem a mãe, ser levado para a terra estranha e trabalhar como escravo, para ele não foi algo que ele conseguiu certamente absorver no primeiro dia. Não, está tudo bem, eu sei que eu vou virar governador, eu sei que Deus vai me colocar como governador do Egito. Ele não sabia. Ele foi entendendo os planos de Deus conforme as coisas foram acontecendo. Agora notem, no primeiro dia que aquela mulher sentiu o fluxo de sangue, com certeza ela deve ter pensado o seguinte, ela deve ter pensado, puxa vida, estou com um probleminha aqui, Mas como nós fazemos muitas vezes com os nossos problemas, nós achamos que os nossos problemas vão desaparecer. E vão desaparecer na semana seguinte. E vão se desaparecer na semana seguinte. E alguns até, graças a Deus, pela boa mão do Senhor, alguns enfrentam alguns problemas que vão ao médico, o médico dá uma receita e nós tomamos algum remédio e pronto, resolveu. E quem sabe essa mulher, na primeira semana, pessoal, um fluxo de sangue, amanhã estou boa. Não, no outro dia, novamente, hemorrágica. No outro dia, novamente, hemorrágica. E passou uma semana e novamente hemorrágica. E aí começou uma longa batalha dela em relação à tentativa de exterminar o problema. E é aqui que eu fico imaginando que essa mulher, ela vai ser trabalhada pelo Senhor. É como se o Senhor estivesse preparando um grande arado para plantar, lançar a semente da fé, que germinaria para a fé salvadora nela. Eu não vejo as coisas acontecendo por acaso. Eu vejo a mão do Senhor operando soberanamente para quebrantar, trabalhar, abrir o coração dela e prepará-la para que ela confiasse plenamente apenas no Senhor. Eu gosto do Evangelho de Lucas também, porque Lucas diz o seguinte, Lucas sendo médico, Lucas registrou isso. Lucas diz assim que ninguém podia curá-la. O Lucas sendo médico assume isso no seu Evangelho e diz assim, olha,
O que ela tinha, médico algum curaria. Mas mesmo assim, o que ela fez, o texto diz, ali, desses 12 anos, diz o versículo 26, e muito padecera a mão de vários médicos. E muito padecera a mão de vários médicos. Porque quando nós temos problemas, e quanto maior for o problema, nós sempre fazemos o seguinte: não é assim que funciona. Alguém fala assim: olha, ali tem um médico bom. Aí nós vamos lá naquele médico, temos esperança naquele médico e confiamos. E esse médico me disseram que ele é tão bom, tão maravilhoso, e ele vai me ajudar. E aí vai passando o tempo e você vê que aquele médico não conseguiu. E você se frustra. E você percebe que as coisas não melhoraram. Quando ela foi no primeiro médico, você acha que ela confiou em quem? Você acha que ela confiou em quem? Porque o texto diz que ela foi no médico. Não estou dizendo que ela não confiou em Deus, mas ela não conhece verdadeiramente o Senhor Jesus como seu Salvador. Mas ela certamente pensou assim: eu vou no primeiro médico, o médico vai me dar quem sabe alguns chás, algumas coisas, quem sabe eu melhore. Foi e não melhorou. E vocês já perceberam quando a gente procura um médico e não consegue resolver, o que acontece? Sempre aparece alguém para nos falar assim: olha, mas tem um outro. Tem um outro que trabalha ali em tal lugar, é de tal cidade, e lá vamos nós atrás do outro. E vamos lá atrás do outro, e novamente nossa esperança agora é esse, ele já ajudou o fulano, já ajudou o ciclano, ajudou o beltrano, e vamos lá. E o que acontece? Lançamos nossa mente, novamente a esperança de que as coisas vão melhorar, que as coisas vão se resolver. Mas essa mulher não conseguiu. E soberanamente você percebe Deus de novo. Deus de novo, porque Deus pode trabalhar por meio dos médicos. Lucas era um médico amado. Eu fiquei imaginando aqui os detalhes que a Bíblia nos traz. Quando Paulo foi parar em Malta, o pai de Públio estava com sintomas de uma virose. E diz que trouxeram o pai de Públio para Paulo, que Paulo tinha naufragado, o barco tinha se quebrado todo, foi parar na ilha. E diz que trouxeram o pai de Públio para Paulo, diz que Paulo impôs as mãos, orou e ele foi curado. E aí o texto diz que o resto da ilha veio. O resto da ilha veio e foi curado também. Mas quando o termo grego aparece em Atos 28, o termo grego aponta para terapeutum. Terapeutum é terapia, é algo medicinal, é algo que um médico trabalhou. O Lucas estava com ele. Claramente o texto apontando que o pai de Públio foi uma oração feita pelo Paulo. Mas quando o restante da ilha veio, o texto aponta que foram tratados por um médico e foram curados. O Lucas estava lá. O Lucas estava lá e trabalhou. Deus pode operar de maneira ordinária, mas também de maneira extraordinária. E da maneira ordinária, pela mão dos médicos, que o Senhor dá inteligência, sabedoria, essa mulher não conseguiu. Não conseguiu. Quantos casos nós temos? Converse com os médicos e pergunte assim: doutor, quanto tempo o senhor tem de medicina? E o doutor vai dizer assim: olha, eu tenho já 40 anos de medicina. Pergunte para ele: tem algum caso que o senhor viu durante esses 40 anos que o senhor disse: esse não tem mais jeito? E o senhor viu algo como que eu posso dizer que um milagre acontecendo? E você vai ver que todo médico vai te dizer assim: olha, já teve. Teve caso que eu achei que não tinha jeito nenhum, desenganei o paciente e milagrosamente aconteceu um ato que eu não posso nem não sei explicar para você, mas aconteceu e ele melhorou. Porque nós entendemos que os homens podem, até uma certa altura, mesmo assim com a presença e soberania de Deus, mas tem coisas que os homens não conseguem atingir. E Deus aqui foi implicando, foi colocando barreiras para que nenhum médico conseguisse resolver o problema dela. O próprio Deus, soberanamente trabalhando, aquela mulher não teve aquela doença sem a soberania do Senhor. Não diz o Salmo que o Senhor escreve todos os nossos dias, que eles são escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda? Diz o Salmo 139 que todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles... Quem é que escreveu os dias dessa mulher? Foi o Senhor. Mas será que essa mulher entendeu quando ela começou a passar por essas situações? Porque Marcos registra que ela foi despendendo tudo que ela tinha, ou seja, foi gastando, 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 e nada resolvia. Por que Deus não se compadeceu dela? Ela resolveu o seu problema. Porque o propósito do mal que ela começou a ter era ser transformado num bem.
O propósito do mal que nós enxergamos, conduzi-la até as orlas de Cristo. Do mal que começou ali, até a salvação da sua alma para todo sempre. Eu até escrevi numa folhinha que essa mulher deve ter dito assim: Senhor, depois que ela foi curada, muito obrigada por 12 anos de longo sofrimento, mas muito obrigada, porque o meu sofrimento conduziu a conhecer o teu filho Jesus, a crer nele de todo o coração. Eu imagino que ela tenha entendido isso, que Deus sabe o que faz. Porque nós muitas vezes olhamos as coisas que nós consideramos um mal, mas nós não percebemos que Deus pode transformar o mal em bem, que Deus pode ser glorificado naquilo que nós entendemos que é mal, e Ele é glorificado. Deus foi glorificado na vida de José, Deus foi glorificado pelo sofrimento do seu filho, o Senhor Jesus vai ser glorificado por meio da história dessa mulher, dos dias dela. Então nós enxergamos o mal muito assim, acontece alguma coisa conosco hoje, nós já nos esperamos e nós não enxergamos nem a semana que vem o que vai acontecer. E nós não percebemos que as frustrações, as decepções, as angústias, a própria dor, elas fazem parte da ação de Deus em nossas vidas para nos conduzir muitas vezes à salvação e principalmente nos conduzir ao amadurecimento. Como diz Tiago, irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por muitas provações. O Tiago não vê a provação, o sofrimento e a angústia como se fossem coisas que nós não devamos passar. O Tiago entende muito bem que a vida cristã, ela tem certas coisas que Deus sabe que está fazendo. E trabalhando com fios que não são fios que nós achamos que sejam bons para trabalhar. Eu até falei de uma música chamada O Tapeceiro, do Stênio Márcios. O Stênio Márcios tem uma música que ele canta assim, o tapeceiro. O tapeceiro, você não vê o tapeceiro fazendo tapeçaria pelo lado da frente do tapete, ele faz pelo lado de trás. E quando você vê o tapeceiro fazendo pelo lado de trás, parece que a coisa não está funcionando, parece que são só fios que ele vai passando e amarrando, fios que vai passando e amarrando, e vai amarrando, amarrando, amarrando. Você não olha o outro lado. Você não enxerga o que ele está fazendo. E nós, não somente Deus, como um bom tapeceiro, nós achamos que Deus não pode usar linhas que são linhas de dor, angústia, sofrimento, frustração, decepção, como essa mulher estava tendo, procurando médico após médico. E parece que o tapete dela não vai terminar bem. Parece que a obra do outro lado não vai ser boa. Parece que ela está destinada a passar todos aqueles anos ali sem só por sofrer. Eu lembrei de que no filme do Advogado do Diabo, Al Pacino e Keanu Reeves, tem uma parte fenomenal que Satanás aparece, é o Al Pacino que faz o personagem, e ele começa a falar de Deus. Ele começa a falar de Deus, ele fala assim: Deus é um ser que está lá em cima, e ele tem prazer em ficar torturando as pessoas. Ele transmite uma ideia assim. Então ele tem o prazer em torturar as pessoas. É esse Deus que você quer confiar. É esse Deus que você quer confiar nele. Ele tem prazer em ficar torturando. Ele está justamente dizendo isso, que como se Deus não tivesse propósito, as coisas vão acontecendo assim. E vão acontecendo, e a única coisa que Deus tem é prazer em ver as coisas acontecendo. Quando Deus deixou e permitiu com a sua autoridade, com a sua soberania, que a doença começasse nela, Deus sabe o que estava fazendo na vida daquela mulher, mas ela não ainda. E quando ela está indo, como diz o texto, indo de mal a pior e gastando tudo, ela não está melhorando e está indo de mal a pior, como diz o texto de Marcos. Vocês imaginem, meus irmãos, uma hemorragia, uma perda de sangue. Aqui não estou falando de uma menstruação da mulher, estou falando de realmente, literalmente, alguns entendem que era um diário isso, alguns entendem que era periódico. O texto aponta para a coisa contínua. E você ter uma hemorragia contínua de sangue. A perda de sangue leva ao enfraquecimento do corpo. Essa mulher, nesses 12 anos, certamente, muitos e muitos e muitos dias passou deitada, sem forças para levantar, pela perda de sangue da hemorragia. Essa mulher, não somente pela perda de sangue, ela não tinha vida social. Porque conforme a lei de Levíticos, capítulo 15, quem tinha fluxo de sangue não poderia participar de coisas normais. Se fosse no nosso tempo, ela não poderia vir aqui. Ela não poderia se assentar numa cadeira. Ela não poderia estar no nosso meio. Ela não poderia estar participando do culto conosco aqui.
ela seria entendida como imunda. E como imunda, ela não poderia estar no meio dos outros, ela era excluída socialmente. Ela não poderia se sentar num banco, mesmo que não manchasse aquele banco de sangue, mas quando ela levantasse, alguém sentasse, o banco, pelo fato dela ter hemorragia, ter sentado no banco, o banco se tornava imundo, tinha que arrastar aquele banco, ficar 7 dias naquele banco, até purificar o banco, para trazer o banco de novo. Imaginaram isso? Ela vinha aqui sentada nessa cadeira e nós, irmãos, marca a cadeira que a mulher sentou, mesmo que ela não poderia ter vindo aqui. Mas marca a cadeira, visitar a casa de alguém, sentou da cadeira de alguém, depois a pessoa tem que pegar a cadeira, levar lá, separar a cadeira, purificar a cadeira, para a cadeira voltar a ser utilizável. E eu pergunto assim, quem gostaria de ter essa mulher que pela lei ela era imunda? Quem gostaria da visita dela na sua casa? Hã? Quem gostaria que ela fosse na sua casa para andar pela casa, sentar, quem sabe usar um prato, uma colher, para tudo se tornar imundo ali pelo seu fluxo de sangue? Não é o fato só dela sofrer com a doença, é o fato de que ela também socialmente ela está excluída da sociedade. Só que quando nós olhamos isso, seria uma doença, um problema que ela teria sem finalidade. E como nós conversamos, Deus não tem problema nenhum de assumir o que ele faz. Isaías 45:7 diz, o Senhor diz assim, eu sou o Senhor, eu crio o mal e faço o bem. Eu faço a paz e crio o mal. E o Senhor está dizendo lá no 45:7. O Senhor não está dizendo eu faço, ele diz eu crio. Ou seja, ele está dizendo autoritativamente, dizendo assim, eu tenho domínio para fazer todas as coisas. E aqui no caso, nós não podemos excluir que o Senhor estava trabalhando, mas nós precisamos perceber que o coração dela vem sendo trabalhado durante essas frustrações, essas tentativas, para que ela possa chegar ao momento exato de ouvir sobre Cristo e confiar completamente nele. Veja que o texto poderia dizer aqui que ela foi no primeiro médico, o primeiro médico foi espetacular e ela foi curada, mas não diz que foi assim. Diz que ela não consegue nenhum médico justamente para quê? Para que lá na frente o Senhor terminasse aquele problema dela com o conhecimento do filho e a salvação no filho, no seu filho, filho de Deus. Tente olhar para a sua vida lá atrás, assim, você consegue perceber como você foi conduzido à fé? Como nós fomos conduzidos à fé? Estava lendo um livro hoje da Elinivação, alguns exemplos, estava procurando exemplos bons. A Elinivação fala de uma senhora, Dona Maria. A Dona Maria, a Elinivação diz que estava no 11º andar do HC em São Paulo, 11º andar. A Elinivação é uma capelã presbiteriana, bíblica. Ela orienta, dá conselhos, e ela disse que recebeu a Dona Maria. E a Dona Maria chegou lá para conversar com ela, pedir dinheiro para comprar um botijão de gás. E ela disse, olha, a Dona Maria já tinha passado inúmeras vezes pelo Instituto de Psiquiatria, porque a Dona Maria tinha um costume muito curioso nos seus ataques psiquiátricos. Ela acabava engolindo peças de metal, engolindo colherzinhas, engolindo garfo, uma vez ela engoliu uma faca, e um dia ela engoliu algo que os médicos tiveram que fazer cirurgia, ela disse que tinha marcas das cirurgias, que tinha que abrir o pescoço, abrir a barriga para tirar os metais que ela engolia, e estava lá mais uma vez, inúmeras vezes ela teve passagens. E ela acabava ficando alguns dias internada por causa desses problemas que ela engolia. Inclusive, a Helene disse um dia ela foi ser operada, e daí a pouco os médicos operaram, daí a pouco os médicos foram procurar o bisturi, ela tinha pego o bisturi na cirurgia e engolido o bisturi do médico. Tiveram que abrir mais uma vez para tirar o bisturi de dentro dela. Ela estava lá mais uma vez. E Helene disse sim, que começou a falar sobre Cristo, como Cristo podia libertá-la daquela vida dela, e como Cristo havia morrido na cruz para que derramasse seu sangue para perdoar os seus pecados e mudá-la, transformá-la, libertá-la daquela vida. E ela falou sobre Cristo. E a Dona Maria ali entregou a sua vida para Jesus. E o curioso é que a Eleni coloca no final do conto assim, nunca mais vi a Dona Maria. O que ela está dizendo é que ela nunca mais foi para o HC. Ela nunca mais foi para o HC. Ou seja, quem de fato conduziu a salvação daquela mulher acostumada a fazer aquilo foi Cristo Jesus.
Ele sempre bate nos livros dela dizendo o seguinte, que os problemas, inúmeras vezes, eles são originados espiritualmente. São originados espiritualmente que levam. E quando a pessoa tem uma libertação espiritual, ela acaba tendo mudança. Ela não está dizendo que todos os problemas, mas ela está mostrando que muitos problemas são gerados ali. Ela tem inúmeros relatos que ela conta desses anos todos que ela tem trabalhado lá em relação à salvação de pessoas que estavam ali no final da sua vida, já não tendo mais, esperança, mas acabaram conhecendo a Cristo. A Denise me mostrou uma outra parte de uma mocinha que tinha tentado suicídio 27 vezes. 27 vezes. E ela, a última vez que ela tentou, ela se atirou na frente do metrô. E mesmo assim conseguiu tirar, mas ela ficou muito machucada porque acabou batendo no metrô e acabou sendo hospitalizada. E mais uma vez, a Livação foi lá, começou a conversar com ela. E a mocinha perguntou para ela se havia alguma esperança para ela. Se havia alguma esperança para ela, que não tinha esperança alguma. E ele disse: tem, minha filha, tem, é o Senhor Jesus. E começou a falar de Jesus Cristo, para que ela pudesse ter um encontro com esse mesmo que aqui está caminhando em direção à casa de Jairo. E ele disse que essa mocinha veio a crer no Senhor Jesus, entregou a sua vida. Mas o curioso é que toda aquela vida dela, Deus estava segurando para que nenhum ela conseguisse efetivar ao suicídio, até que ela chegasse naquele ponto que alguém pudesse falar de Cristo e ela pudesse conhecer a Cristo, ou seja, aqueles sofrimentos todos foram para a condução do conhecimento de Cristo. E nós muitas vezes não percebemos isso como a mulher aqui está acontecendo. Eu vou gastar mais uns 10 minutinhos e encerro. E aí o texto diz: tendo ouvido a fama de Jesus, 27, mas percebam, ela ouve a fama de Jesus quando ela não tem mais dinheiro para gastar com os médicos. Quando as coisas não tinham mais esperança. Diz que ela ia de mal a pior. Marcos registra isso, os outros não registram alguns detalhes que Marcos registrou. Diz que ela ia de mal a pior e já gastou tudo. Veja que Deus só vai manifestar, a salvação vai manifestar para ela quando ela não tem mais esperança no que ela tem e não tem esperança em nenhum médico mais. Com certeza procurou os melhores e nenhum resolveu. E aí o texto diz: tendo ouvido a fama de Jesus. Ou seja, alguém falou para ela, alguém chegou para ela e disse: mulher, tem alguém que é capaz de resolver o teu problema de uma vez por todas. E ele se chama Jesus. Jesus de Nazaré. E deixa eu lhe contar o quanto ele tem feito. Porque a fama, o pessoal começou a contar para ela certamente o que ele havia feito. E sabe, alguém disse: olha, quando ele esteve em Betânia, ele citou um homem que estava há 4 dias morto, cheirando mal. Lá em tal lugar ele fez isso. Lá em tal lugar ele citou o fulano. Lá ele curou não sei quantos leprosos. Lá ele libertou um endemoniado gadareno. E foram contando para ela, ao ponto de o texto diz que, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Mas notem, ela tem um plano aqui. Ela tem um plano de não mostrar que ela fez isso. Ah? Ninguém, às vezes, nós não percebemos isso, que quando ela diz que ela quer chegar e tocar nas suas vestes, se você ler a sequência do texto, mostra que ela já começou a se distanciar do Senhor. Ela tocou, só há 2 chances aqui da coisa ter acontecido. Ela tocou e o Senhor continuou caminhando com a multidão até um ponto, ou ela tocou e começou a andar, voltar para casa curada. Ela não ficou. Percebam, ela tem um planejamento de chegar, e como ela é imunda, e não somente ela tem o cuidado para não tocar no Senhor, ela tem o cuidado de tocar só na veste, ela sabe que ela é imunda, ela então tem esse cuidado, mas ela crê de todo o coração que ela vai chegar e vai tocar e vai ser curada, tocar apenas na borla. É como que um negócio que tinha, conforme os textos da lei, tinha alguns negócios na roupa do Senhor, como que algumas borlas, alguns detalhes ali na roupa, que ela disse: se eu tocar naquele detalhe da roupa, eu vou ser curada. Mas o texto diz que aponta para isso: ou ela tocou e já foi curada e ela começou a voltar, ou a multidão, o Senhor continuou andando até um certo ponto, o Senhor parou e parou se alguém me tocou. Mas ela já está lá atrás. Ela já está lá atrás. Porque o texto diz que ela veio, ela teve que fazer um movimento de onde ela estava. Note, mas ela tem agora, ela tem uma fé tão extraordinária, que note,
Aqui você precisa perceber quem está aqui. Marcos está registrando a presença de quem está aqui. Note, se eu tocar, diz que ela padeceu a mão de vários médicos. Como é que os médicos conseguem trabalhar em nossas vidas, nos nossos corpos? Hã? É interessante o que os médicos fazem. Não estou aqui criticando que a gente muitas vezes procura um médico. E não há problema nenhum, tendo a graça do Senhor. Hã? Mas note, nós temos algum problema, vamos fazer uma consulta, aí aparece o nosso nome. Aparece o nosso nome, geralmente em algum lugar lá, fulano e tal. Aparece o nome lá. E nós então vemos que o nosso nome foi chamado aqui. O Senhor sequer chamou a paciente. A paciente, aqui a pessoa que tem o problema, se eu tocar nas orlas dele, ele nem precisou saber o nome dela. Ele nem precisou saber o nome dela completo, e muito menos precisou, que eu fiquei olhando para o texto e pensando assim, o Senhor nem precisou dizer para ela, senta aqui, o que o Senhor está sentindo? O que o Senhor está passando? E a mulher, Senhor, puxa vida, vim procurar o Senhor, porque já procurei tantos médicos, nenhum deles conseguiu resolver o meu problema. Senhor, olha, eu tenho uma hemorragia que é constante, diária, então, então fala mais, fala mais. Os médicos geralmente pedem para nós contarmos. O Senhor aqui não pediu nada. Nem o nome dela, nem para que ela falasse alguma coisa para ele, porque ela simplesmente crê de uma forma tal que diz, se eu apenas tocar nas vestes dele, ficarei curada. E o texto diz, versículo 29, e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Veja como é claro em mostrar que ela procurou o Senhor com a hemorragia. Que lhe estancou. Isso demonstra que estava bastante hemorragia na hora que ela procurou o Senhor. Lhe estancou, ela conseguiu ver. Ela conseguiu ver. Eu fiquei imaginando assim, se ela olhou na perna dela que estava escorrendo aquilo, por mais dramático que seja, mas ela olhou e parou ao sangue de escorrer do seu corpo. Ela viu que a hora que ela tocou, ela automaticamente olhou para o seu corpo e o sangue parou de descer. Quem é esse? Como diz os discípulos, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Não somente o mar lhe obedece, mas as doenças lhe obedecem. Porque ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre as doenças. Ele é soberano porque, como eu disse já num certo momento, foi ele juntamente com o Pai e com o Espírito que participaram da criação do corpo perfeito de Adão. O Senhor domina cada molécula, cada pedacinho do nosso corpo, ele domina porque ele participou da criação. Ele sabe quando alguma coisa está fora do lugar. Ele tem conhecimento profundo disso. Ele é todo poderoso, onisciente para saber quando alguma coisa no nosso corpo não está bem. E muito mais, domina todas as coisas. Soberanamente sabe todas as coisas. E aqui, como diz o texto, ela estancou a hemorragia e ela sentiu curado seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dela saíra poder, notem, dele sair poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Respondeu seu discípulo, vê que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? Porque nota, irmãos, Paulo diz que nós cremos com o coração, mas é preciso confessar com a boca. Ela não poderia voltar para casa sem confessar com a sua boca. Ela creu no seu coração, mas Paulo diz que é preciso confessar com a boca. Curioso também um salmo que eu li no domingo passado, o Salmo 50, versículo 15. Se invoca-me no dia da angústia, eu te responderei e tu me honrarás. Invoca-me no dia da angústia, eu te responderei e tu me honrarás. Ou seja, ela invocou o Senhor no sentido de estar tocando as vestes e sentir que era curado. O Senhor disse, vou responder. O Senhor respondeu, mas é a hora dela honrar o Senhor. Ela foi curada. Aí o Senhor parou. O Senhor sabe que é ela. O Senhor sabe que é ela. E o Senhor pega e para justamente para perguntar assim, olha, quem é que me tocou? Quem é que me tocou? Mas o Senhor aqui não está perguntando, nós erramos aqui. O Senhor não está perguntando do toque literal. O Senhor não está me dizendo assim, eu senti um toque na minha roupa. O que o Senhor está dizendo é quem tocou no sentido de fé nele. É no sentido de ter essa fé e ter tocado nele. O Senhor não está perguntando do toque literal aqui. E aí os discípulos dizem, Senhor, as multidões te apertam. E o Senhor pergunta quem me tocou. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Aqui parece que o Senhor não tem onisciência. Né? O Senhor ficou assim olhando.
olhando a multidão, vamos imaginar que tivesse ali 400, 500, 1000 pessoas. O senhor ficou olhando assim, quem me tocou? Quem me tocou? Parece que o senhor não tem onisciência. Mas aquilo é para levar a mulher à confissão pública de fé. É para que ela confesse, para que ela assuma, para que ela confesse com a boca, não apenas com o coração como ela tinha crido, mas para que ela confessasse com a sua boca, para que todos soubessem, para que todos entendessem o que aconteceu ali. Ou seja, essa mulher que vocês sabem que procurou os médicos há 12 anos, ela apenas me tocou e ela está curada. Então, nós vemos o tamanho da fé dela, sim, mas trabalhada pelo Senhor durante todo esse tempo, para que conhecesse o filho. E olha onde o mal que lá há 12 anos começou, onde ele vai terminar? Ele vai terminar com o toque e a fé em Cristo Jesus. E aí o texto vai terminar assim: ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele. Esse é o mais importante do texto. Não é a sua cura. Nós muitas vezes entendemos que o mais importante é a cura dela, não é a cura dela. É o que vem nesse detalhe aqui. Nós muitas vezes percebemos que a cura, se fosse a cura, lamentavelmente algumas situações nunca vão ter cura. Nós temos que conviver com certas situações que às vezes nunca vão ter cura. Mas note aqui, o texto diz que ela veio e se prostrou. Prostrou, quando aparece nos evangelhos, em sentido de adoração. Ou seja, quando o Senhor perguntou, ela veio tremendo, consciente do que tinha acontecido e se prostrou. Isso aqui é adoração. É para adorar ao Senhor Jesus pelo que tinha acontecido com ela. Ela está assumindo a sua fé plenamente do Senhor e se prostrando aqui diante do Senhor. Diz que cônscia se operária veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E aí vem o finalzinho, que é o mais importante aqui para nós, no texto diz no versículo 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Perceba, meus irmãos, que o Senhor não disse. O Senhor não disse para ela assim: filha, a tua fé te curou. O Senhor diz outras palavras que nós não percebemos: filha, a tua fé te salvou. O Senhor está falando algo maior do que a própria doença. Ela foi curada? Foi. Mas o mais importante para aquela mulher não era a cura, era a salvação. Mas para ser salva, ela teve que enfrentar esse problema tantos anos. Para ser salva, ela teve que perder tudo. Para ser salva, ela teve que ser diminuída, quem sabe, de uma mulher que confiava tanto nos seus bens, nas suas riquezas, nas suas coisas, nos médicos e tudo mais. Para ser salva, ela precisou depositar toda a sua esperança em Cristo Jesus. Não somente aquele que cura, mas aquele que salva. Ele diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. E ela foi em paz. Foi em paz. Eu encerro aqui, meus irmãos, relembrando, na outra vez que eu preguei esse texto, eu citei isso. Hoje voltei a reler. Eusébio diz o seguinte: essa mulher era natural de Cesareia. Cesareia, ela não é de Cafarnaum. Ela está em Cafarnaum, ela é natural de Cesareia. Ela é nativa de Cesareia. Cesareia é lá onde mais tarde nós vamos encontrar. Vamos encontrar, por exemplo, o capítulo 10, o Cornélio, lá trabalhando como centurião em Cesareia. Ela é de Cesareia. E diz o seguinte, que o Eusébio diz que ele mesmo passou em Cesareia e viu isso. Que a mulher pegou e fez o seguinte: fez no portão da casa dela, ela colocou lá um desenho que tinha umas orlas, e ela, dobrada, no sentido de se prostrando, encostando nas orlas dele. Diz que quem olhava para o portão da casa dela, via aquele detalhe do portão da casa dela, dela tocando nas orlas dele, para que todos que passassem ali soubessem do que aconteceu com a vida dela, para que soubessem que foi ele quem a curou. Imaginem se ela deixou isso para que todos olhassem e notem que o Eusébio escreve o livro dele já no século III. Ou seja, a casa permaneceu, ele disse que ele mesmo viu, então essa casa tem que ter durado pelo menos 300 anos para ficar o portão lá. Quase 300 anos para o portão estar lá. Ele relata isso no livro dele. Então, algo impressionante da demonstração de como ela respondeu àquele ato do Senhor ali, no sentido de fazer lembrança daquilo que o Senhor havia feito na vida dela. Meus irmãos, fechamos aqui nessa noite, entendendo que o Senhor, quando tem os seus propósitos, o mal é transformado em bem.
Aqui a doença dela vai culminar na salvação da sua vida, da sua alma. E que o Senhor tem domínio sobre todas as coisas. O Senhor não deixa de ter domínio, mesmo que quando nós temos uma virose, quando nós temos uma gripe, quando nós temos uma doença mais grave. O Senhor não deixa de ser soberano. E o Senhor não deixa de cuidar das nossas vidas nesses momentos. E Ele conduz com toda a sua sabedoria, Ele conduz a sua vida, a nossas vidas, principalmente para a sua glória. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Vamos mais uma vez curvar nas cabeças e vamos fazer uma oração nesse instante. Senhor, muito obrigado, Pai, porque os textos são tão belos, tão cheios de ensinamento do Senhor, principalmente, Senhor, da pessoa do Teu Filho Jesus, nosso Salvador, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E nós te agradecemos, ó Pai, porque temos a Bíblia, temos a Tua Palavra na nossa língua, podemos abrir nesta noite, podemos ler a Tua Palavra, Pai, e ter instrução, Senhor, conforme o ensinamento do Evangelho de Marcos, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a termos a nossa fé amadurecida, alicerçada, e principalmente, Pai, quando nós tivermos momentos que não são momentos agradáveis, são momentos difíceis, muitas vezes momentos de dor, de angústia, de frustração, mas que o Senhor trabalhe a nossa fé nesses momentos, para que continuemos a confiar no Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor, nosso Salvador, ó Pai. As famílias estão aqui, Pai, porque elas creem que o Senhor é Salvador por meio do Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor enviou o Teu Filho para nos salvar, Pai. Então nos ajuda, Pai, nos ajuda como igreja, nos ajuda também a multiplicar, a trazer pessoas novas a esse meio, para que nós possamos juntos cantar, aprender a Tua Palavra e que a Tua igreja possa também professar a sua fé, falar a outros sobre aquilo que nós cremos, Pai. Obrigado por essa noite, mais uma vez nós te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.